Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial. Debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. O nosso entrevistado de hoje é o empresário e presidente do Sindicato das Indústrias de Bonés e Chapéus do Rio Grande do Norte, Francisco das Chagas Sena de Medeiros. Natural da cidade de Caicó, Francisco Sena administra a Bonelaria Dantas, ao lado de sua esposa Maria de Fátima Dantas de Araújo, desde 2002. Em 2019, foi eleito presidente do Sindibonés. Francisco Sena, agradeço sua presença aqui no Indústria Mais RN. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse momento. Sena, você representa a indústria de bonés, uma indústria que a gente já pode dizer que é tradicional no Seridó do Rio Grande do Norte e que se destaca inclusive nacionalmente. Comece nos contando qual o panorama da indústria de boné do nosso estado. O panorama da indústria de boné no nosso estado é composto de... O Polo Industrial do Boné do Seridó, eu pesquisei, tem 110 empresas pelo CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Industrial. 110 empresas de boné na região do Seridó, só em Caicó. Serra Negra tem mais 78 e tem São José do Seridó. Essas três cidades empregam, em média, 5 mil pessoas. Essas 5 mil pessoas com a produção mensal de 2 milhões e 500 mil unidades de bonés e chapéus. Caicó é a primeira cidade do Nordeste, a primeira colocada em indústria de confecção de bonés e chapéus do Nordeste. E a segunda do país, ficando apenas atrás de Apucarana, no Paraná, que é o polo boneleiro, o maior polo boneleiro do país. Então a gente tem aqui no Rio Grande do Norte o segundo maior polo boneleiro do país. E é a cidade de Caicó. A cidade de Caicó. Mas não somente Caicó, pelo que o senhor falou, as cidades vizinhas também têm uma indústria de boné muito forte. Muito forte. Serra Negra. Depois de Caicó é Serra Negra. E depois de Serra Negra tem São José do Seridó, que também tem indústria de bonés. São as três cidades. Aqui em Macaíba estão montando uma fábrica agora, recente, de um cliente nosso do segmento, que comprava muito boné em Caicó. E aqui em Macaíba é uma fábrica que ele está montando, ou já montou, que emprega mais de 100 pessoas. Uma fábrica nova, uma fábrica recém-montada, recente. E já emprega mais de 100 pessoas, então significa que é um setor que tem uma força empregatícia bem forte. Porque você tem 100 pessoas em uma única fábrica, é bem significativo. Com certeza. O boné, na verdade, de Caicó, ou do Seridó, eu vou ter que falar em Seridó, que eu vou falar em nome de sindicato, né? de Caicó isolado, do estado do Rio Grande do Norte, boné e chapéu. Caicó tem um diferencial, Caicó é a primeira cidade do Brasil em fabricação de chapéus de outras matérias têxteis, que é o chapéu de couro de boi, de couro de bode, é o chapéu de camuça, é aquele famoso chapéu de Lampião, de Luiz Gonzaga, o tradicional chapéu nordestino. É aquele chapéu nordestino, o chapéu de vaqueiro. A origem daquele chapéu, o chapéu tem datas, o chapéu é desde a fundação do mundo. Eu pesquisei esses dias que o chapéu é do tempo dos egípcios. Desde lá que se usa chapéu. Mas o chapéu forte mesmo, de couro, aqui do Nordeste, é feito em Caicó. Apucarana, no Paraná, é a primeira cidade de produção de bonés do Brasil, e Caicó é a segunda, mas Caicó é a primeira do Nordeste, a primeira do Nordeste de fabricação de bonés. Agora, de chapéus, Caicó é a primeira nacional. Que interessante. Indústria de chapéus. E esses chapéus e esses bonés são produzidos em Caicó? O senhor falou aí, mais de 2 milhões de bonés por mês. Mensal. Né? Vão para onde? Qual é o principal público consumidor? O público consumidor, o principal, parte para a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. São duas cidades de grande consumo. Entra um pouco para Minas Gerais. E a segunda etapa desce ali para o Pernambuco, para o polo de confecções do Agreste, que compõe a cidade de Caruaru, Toritama e Santa Cruz de Caparibe. Que lá é uma feira que vem 200 mil pessoas semanalmente de todo o Norte e Nordeste. De todo o Nordeste tem transporte para lá e numa parte do Norte. Perfeito. Lá, Aquela na região feira, bem a famosa feira de tradicional de Caruaru, que está eternizada
na música de Luiz Gonzaga, né? A Feira de Caruaru. Perfeito. E eu vou contar um segredo aqui para o telespectador, você não sabe, mas eu tive que negociar com o Francisco Sena para ele tirar o boné para a entrevista, para que a gente visse bem o rosto dele no vídeo, porque ele chegou aqui de boné. Bote o boné, Sena, para a gente ver como é que você chegou aqui. Olha só como é que ele anda. Ele está todos os dias de boné quando você encontra a Sena. Ele disse que tem gente que nem o reconhece de boné, não foi isso? É verdade, tem uma história de alguns clientes que eu tenho em Caruaru, que eu também tenho loja em Caruaru, tenho fábrica em Caicó, mas tenho loja em Caruaru. E eu chego na loja, o cliente olha assim, quando eu estou sem boné, ele diz, espera aí, eu vou chegando, o cara disse, isso é a Sena, eu disse, é sim, tem um negócio diferente, eu disse, é o boné que eu esqueci. Mas como começou a sua história, Sena, com o boné? Ao chegar a esse ponto tão representativo de ser presidente do Sindicato das Indústrias de Boné do Rio Grande do Norte. Bom, minha história pessoal como boné começou por acaso, porque eu trabalhava com automóveis, minha vida sempre foi com automóveis. Eu iniciei minha carreira lá em 85, em concessionária Ford, e de concessionária eu ganhei todas as premiações, ganhei primeiro lugar nacional como gerente de serviço lá em Caicó, depois ganhei primeiro lugar no Nordeste como gerente de vendas, depois fui gerente geral dessa concessionária. E daí eu saí a concessionária mudou de representação, eu fiquei desempregado e fui vender carro freelance. Na venda desses carros, eu conheci então uma viúva, que é uma história engraçada. Uma viúva, fui dar uma ajuda a ela, e nessa ajuda, que é Maria de Fátima, hoje minha esposa, vai 23 anos essa ajuda. E ela já tinha uma mini fábrica. Essa ajuda virou uma paixão. Virou uma paixão. E aí então a gente tocou o negócio do boné. O boné na época, era o boné, se resumia no boné promocional e também direcionado muito para propaganda política, que era na época que se fazia muita camiseta e muito boné. Então, Dona Fátima já tinha uma fábrica de boné. Já tinha uma fábrica. E aí o senhor entrou na história e foi seguindo. E fui seguindo. E aí foi dando certo. Então, nós não tínhamos... Ela era cabeleireira, o ex-marido dela faleceu, ela era cabeleireira, e eu era de automóveis. Nenhum dos dois dominava na área de boné, mas a gente se envolveu com a fábrica, abraçou a fábrica e se dedicamos. Ela deixou o salão e eu também deixei de vender carro, né? Deixa eu ver seu boné aqui, deixa eu dar uma olhadinha nele. Esse modelo aqui, que é o mais tradicional, que é a marca da empresa de vocês, é o boné que mais vende? Esse é o boné que mais vende. Esse aqui é o carro-chefe da indústria boneleira, que é o boné Magazine, Aí o senhor me dizia que antes era mais promocional e político. E hoje, como é o mercado do boné? Ampliou desse segmento? Então, é o seguinte, o boné, o boné político deixou de ser produzido, porque foi na época que estourou o primeiro escândalo aí do mensalão, e aí foi proibido boné, camiseta, foi proibido aquele show. Foi proibido conceder brindes, né, durante as eleições. Foi tudo proibido. Então foi um baque para a indústria boneleira de Caicó, porque eu diria que 95% era vinculado a essa situação. Tinha fábrica lá que só abria de 2 em 2 anos, quando tinha as eleições. Eu trabalhei uma única eleição, foi em 2004. Em 2004, a fábrica trabalhou 90 dias, que foi 3 meses, 24 horas, sem fechar, 24 horas. Com 3 turnos rodando? Era com 3 turnos, e era de todo jeito, porque o boné de política era aquele boné de qualquer jeito, não tinha qualidade, não tinha diferencial. Então foi um baque lá em 2004, para toda a cadeia. Mas aí a gente não tinha outra opção, tinha que se ressurgindo. Então migramos para o boné promocional, que é aquele de publicidade e propaganda, aquele bem básicozinho, simples. Como esse que o senhor está usando aqui, que é da sua empresa. Não esse. Não esse, o mais simples. O mais simples, um bem simplesinho, que é feito de tactel. Tactel é um tecido de moda praia, um tecido bem leve, que faz muito aqueles calção de banho, que é aquele tecido chamado um tecido 100% poliéster. E em cima desses bonés, quem sobreviveu, migrou para esse outro segmento. Então, quando foi em 2015, entrou essas bandas dessas duplas sertanejas e começaram a fazer muito boné para dar de brinde, vender, não era nem dar, era vender nos shows, com o nome do cantor, da dupla. Em 2015, que criou
um apelido desse boné, boné de banda. Mas, na verdade, era esse boné aqui, com essa tela, com a propaganda da Band aqui. Então, nós fomos migrando para esse boné. E esse boné entrou para pequenas marcas, que são grandes concorrentes dessas marcas famosas, que é a Lacoste, New Era, Brooksfield. Então, nós que migramos para esses bonés, as empresas que migraram, é um boné que tem valor agregado, começou a dar resultado econômico para os empresários e o segmento cresceu. O segmento cresceu, me surpreendeu, inclusive, porque nós fizemos em 2019, nós fizemos uma pesquisa lá em Caicó, através do sindicato. Fizemos não foi um inventário, uma pesquisa do segmento para ver quantas fábricas existiam. Em Caicó tinha 54 fábricas. E hoje, para eu vir dar essa entrevista, eu vi que pelo CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Industrial da Receita Federal, Caicó hoje tem 110 empresas registradas na Receita Federal. E pode ter algum informal também? Existe Com informalidade certeza, no setor? tem muito. E é isso aí. Esses empregos que são gerados diretos, tem os indiretos, porque tem muita terceirização. Porque eu tenho colegas que, por exemplo, ele faz essa touca, mas ele não faz essa aba. Essa aba é feita numa casa de uma pessoa que tem 2 máquinas. Que é um sistema semelhante das oficinas de costura da confecção. Similar. Interessante. E tem marcas com destaque nacional que os bonés são fabricados em Caicó? Marca de fora dessas famosas não tem, mas tem muitas marcas que a gente faz boné em Caicó. O senhor vinha comentando que até 2015 teve a moda do boné de banda. Eu quero saber o que é que veio de 2015 a 2023, mas já, porque agora o programa Indústria Mais RN vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa muito agradável com Francisco Sena, presidente do Sindibonés. Até já, não sai daí. Indústria. Atividade econômica que transforma a matéria-prima em material acabado, usando para isso mão de obra humana, máquinas e energia. Para a Fierne, o conceito de indústria vai muito mais além. É qualidade de vida, saúde, educação, inovação. Onde tem aprendizado e qualificação, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem cuidado com a saúde, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem criatividade e formação para o mercado, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem energia renovável, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem inovação tecnológica, isso é indústria. Isso é Fierne. Trabalho que transforma para melhor a vida de milhares de potiguares, todos os dias. Fierne. A indústria para as pessoas. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindibonés, Francisco Sena. Presidente Francisco Sena, o senhor me contava da moda dos bonés de banda em 2015 e de lá para cá continuou evoluindo o setor boneleiro no Rio Grande do Norte, que hoje, conforme o senhor disse no primeiro bloco, é o segundo maior produtor de bonés do país. Caicó sendo a segunda maior cidade produtora de bonés do país. De lá para cá, como foi que o setor continuou se desenvolvendo? Então, quando surgiu o boné de banda, então nós fomos aperfeiçoando esse boné. E esse boné levou a gente para outro segmento, que é o boné magazine. O boné magazine é esses bonés de marcas, tem as marcas famosas, tem a Lacoste, a Brooksfield, a New Era, mas também tem pequenas marcas da região, de todo o Nordeste, do Sul, do Sudeste, de todo o Brasil. Tem várias marcas. E a gente foi aperfeiçoando. E todos os colegas empresários que conseguiram chegar nessas marcas, é um boné que tem bastante valor agregado, houve crescimento na indústria de todo sentido, no poder econômico, e ampliaram-se as fábricas. Hoje tem um dobro de 2019 de fábricas em Caicó. Nos últimos 4 anos, nos últimos 4 anos. Dobrou o número de fábricas? Dobrou de fábricas. E graças a esse segmento das marcas? E graças a esse tipo de boné, o boné magazine. Porque o boné, ele se divide num boné promocional, o boné souvenir, que é aquele boné que nós fazemos propaganda daquela região,
Aqui nas praias tem muito boné souvenir, né? Praia de Ponta Negra. Lá lembrancinha de viagem. Lembrancinha de viagem. Então o boné souvenir e o boné magazine, que aí é esse boné mais diferenciado. Esse boné diferenciado que também tem valor agregado. Então esse boné foi o pulo do gato, digamos assim, foi o boné que fez a indústria crescer e se fortalecer em Caicó. E o senhor me falava também desse crescimento tão pujante do setor, mas que existem alguns gargalos. Quais são os desafios do setor boneleiro no Rio Grande do Norte? Muito bem. O desafio do setor boneleiro no Rio Grande do Norte, o principal está na mão de obra, que a gente não encontra mão de obra qualificada, a gente tem muita dificuldade. Melhoramos um pouco depois do sindicato, porque o sindicato trouxe a Fierne junto para a gente, e junto da Fierne deu o Sistema S. O Senai me ajuda muito, através do Ciene, eu consegui alguns cursos. Ano passado nós passamos basicamente o ano todo com treinamento para costureiro. Eu consegui 2 treinamentos para mecânica de máquina industrial. E são os 2 gargalos, os 2 gargalos que mais dificultam na produção está na mão de obra, que a gente tem dificuldade de contratar, porque nós não temos mão de obra, escassez de mão de obra, né? E o segundo está na parte de treinamento, que tem uma certa dificuldade também. Mas esse treinamento vem tido o suporte do Senai, na região do Senai. Agora o senhor falou em 5 mil empregos, em torno disso, né, na cidade de Caicó. Mas por que é difícil a mão de obra? 5 mil empregos contratados. A mão de obra porque tem uma rotatividade nesse quadro de funcionários. Tem funcionários que saem, que vão para outros empregos, para outros setores, que passam em concurso, e a gente precisa de recompor essa vaga. Então a gente não encontra mão de obra. Eu acho que a demanda é maior do que a oferta. A demanda sempre em Caicó, por exemplo, em Serra Negra, você não encontra ninguém para contratar, não. Só se você vier buscar aqui, para ir trabalhar lá. São cidades sem índice de desemprego. Isso, sem índice de desemprego. E isso muito ligado a essa área do boné e da confecção também, né? E aí eu lhe pergunto, essas indústrias que o senhor representa, elas fabricam outros produtos além do boné? Não. Outras peças de vestuário? Fabricam tudo relacionado, porque na verdade são indústrias de bonés e chapéus. E lá em Caicó, principalmente em Caicó, porque Serra Negra só faz boné, São José Silório só faz boné, mas Caicó tem uma indústria muito forte de chapéu, que é o chapéu de couro. Aí o chapéu de couro se subdivide em couro de boi e couro de bode. Aí chapéu também tem de camuça, que é um tipo de tecido poliéster. Tem chapéu de palha, que o chapéu de palha é fabricado no Ceará, mas é customizado todo em Caicó, que se vende muito nas praias, com a propaganda da praia, aquele chapéu de palha que todo mundo conhece. Viseiras, que é aquelas viseiras femininas, aqueles viseirão. Viseira de tecido UV, que é um tecido de proteção solar, porque o boné e o chapéu, a diferença do boné para o chapéu é que o chapéu é que tem aba ao redor dele todo. E o boné tem só uma pala de frente para os olhos, que é só para proteger o rosto, o boné. O chapéu protege toda a cabeça. Então, boné e chapéu são dois acessórios do vestuário que também é recomendado pela medicina, que é protetor solar. Tanto se fala em proteção solar, proteção UV. Então, além de bonés, tem chapéus, tem viseiras, tem gorro, que gorro é aqueles chapeuzinho de Papai Noel. Chama aquilo ali, já é de gorro. Também é produzido em Caicó? Também é produzido em Caicó. E tem boinas também, que é aquelas boinazinhas que tem só um botãozinho assim, que a gente fala que é... Uma pequena aba na Isso. frente. Então tudo isso é produzido em Caicó. É uma produção, essa produção é toda exportada de Caicó para o Brasil. O senhor dizia que Caicó exporta, entre aspas, o seu boné para todo o Brasil. Mas aí eu lhe pergunto, além do Brasil, existem planos para exportar o boné de Caicó para o exterior, para outros países? Bem, para outros países eu não conheço nenhum plano, pelo menos em alta escala. Nós já exportamos para alguns pedidos isolados, né? Alguns clientes que a gente já vendeu para fora, para alguns shows que tiveram fora do país. Algum cliente que conhece o boné e faz um pedido específico? Específico, isso. E aí, invertendo um pouquinho a pergunta, com relação a essa entrada de empresas de confecção multinacionais, da China, empresas fortes de fora que estão entrando no mercado do Rio Grande do Norte,
Isso de alguma forma influencia o ramo de vocês, do boné? Bem, a China já atrapalhou muito o nosso segmento. Há uns tempos atrás, a China exportava muito boné para cá, e o boné entrava no Brasil em peso. Era 1 quilo de boné, por exemplo, $2, que chegava quase gratuito. A China tem uma mão de obra muito barata. A China domina 70% da indústria têxtil no mundo. Então lá é tudo em abundância nesse segmento, né, da indústria têxtil. Aí chegou a pandemia e a pandemia parou o mundo, né? Inclusive as importações. E isso foi um benefício para a gente. Na cadeia de boné, como teve alguns segmentos que foi muito afetado, foi o turismo, a aviação, mas a confecção de bonés, eu vi que não houve nem um prejuízo na pandemia. Inclusive, na pandemia, nós não paramos nem um dia. No início, nos 3 primeiros meses, ficamos trabalhando com 50% da equipe, mas logo, logo voltou tudo normal. E as vendas permaneceram? As vendas permaneceram. E assim, a China, se você, com a qualidade do nosso produto hoje, que é uma qualidade que compete com qualquer outro segmento, qualquer outro tipo de produto, a gente tem uns diferenciais em relação ao que vem de importação, porque a gente está aqui do lado e eu consigo lhe entregar numa logística rápida. A gente, enquanto sindicato, temos um contrato com a Azul Linhas Aéreas, ela dá um desconto para quem é sindicalizado e você consegue entregar qualquer mercadoria no prazo de mais de 48 horas aqui dentro do país. É uma mercadoria que não pesa tanto, não tem essa vantagem também logística? Isso. Não tem. Então, esse diferencial de logística e de entrega, porque com o avanço, com a tecnologia que você tem na mão hoje, que o cliente lhe manda uma arte hoje, você consegue montar, botar o boné para produzir e entregar em tempo recorde, você não tem, a China nem um país que vai conseguir competir com esse diferencial de logística. Esses 2.500.000 bonés produzidos no Polo Boneleiro do Seridó a cada mês, quanto desse total fica aqui no estado e quanto sai para o restante do Brasil? Aqui no estado eu acho que deve ficar uns 3%. Não fica mesmo? Não, fica não. Fica 1%. Fica 1%. Agora no polo de confecções do Agreste do Pernambuco, que é as 3 cidades que eu falei, que é Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Caparibe, para lá deve ir uns 30%, 40%. Em torno disso. Em torno disso. E o demais vai para a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde domina o comércio. O maior polo industrial do Brasil está em São Paulo, né? Então, se um potiguar vai ao Rio de Janeiro e compra um boné de lembrança da cidade maravilhosa, tem grande chance desse boné ter sido produzido aqui em Caicó. Essa é para constar a etiqueta que com certeza vai ser produzido aqui no polo industrial do Seridó. O senhor trouxe aqui várias informações sobre o polo boneleiro, muito interessantes, e na condição de presidente do sindicato do Sindibonés, o senhor já anunciou que é candidato à reeleição nesse mandato do Sindibonés. Por que o senhor acredita ser importante a sindicalização das indústrias do setor e quais são as vantagens que o senhor vem obtendo a partir dessa sindicalização? E eu também queria saber seus planos para o Sindibonés, no caso de um eventual segundo mandato. Tem uma frase de Henry Ford que diz o seguinte: sozinhos nada somos, juntos nada é impossível. Então, quanto mais união, mais força, né? Então, o sindicato é muito importante. A dificuldade que eu tenho é de unir essa turma e trazer para o segmento. Mas eu vou lutar, nós temos uma nova direção aí pela frente, da Fierne. Eu recebi uma visita de Roberto Serquis, lá em Caicó. Ele foi lá ver qual é a dificuldade que a gente tem. E estamos aí, vamos lutar mais 4 anos pela frente. Perfeito. E qual a importância da Fierne nesse processo de profissionalização da indústria do boné? A Fierne é que é a representação de todas as indústrias do estado do Rio Grande do Norte, né? Então a Fierne é quem vai dar suporte e ajuda para a gente enquanto sindicato e toda uma estrutura que tem para oferecer para todos os empresários. Francisco Sena, como é que você enxerga o futuro da indústria boneleira do Rio Grande do Norte? Olha, a indústria boneleira do Rio Grande do Norte, ela está em ascensão, ela está em crescimento. E o boné tem muito valor agregado, ele está um produto que tem
muito mercado. Só no Brasil nós temos 210 milhões de habitantes, que são 210 milhões de cabeça para usar boné. Né? Todo mundo usa boné, Todo né? mundo usa Mulher, boné. homem, criança. Boné é um acessório do vestuário hoje. E não só boné, né? Tem o chapéu também. E o chapéu que tem a exclusividade de ser fabricado em Caicó. Então, é um segmento que eu diria que não depende nem das decisões governamentais, das mudanças de governo, dessa coisa toda. Tem seu mercado próprio. Tem seu mercado próprio, exatamente. E esse mercado está em expansão. Com certeza. E com relação à Dantas, a Bonelaria Dantas, que é a sua empresa, que você nos conta aqui desde o início do programa, que há 20 anos está tocando essa empresa junto com sua esposa, Fátima. Qual é o futuro da Bonelaria Dantas, do seu ponto de vista ou do seu desejo, do coração? O que é que você enxerga para o futuro da empresa? Bom, o futuro da empresa, pelo menos eu tenho um plano de trabalhar pelo menos mais 20 anos, né? Eu não pretendo me aposentar nem tão cedo, eu não sei nem se eu vou me aposentar. Eu preciso fazer uma sucessão, eu não sei como é que eu vou decidir isso, é uma coisa que vai para longo prazo. Os filhos não estão nos planos de sucedê-los na empresa? Os filhos não estão, nem os meus filhos, nem meus enteados, que eu tenho 3 filhos e 2 enteados. E eles, não sei, tem um enteado que hoje está conosco, ele vende boné para nós, e eu não sei se ele vai querer nos suceder no futuro. Mas no momento, vamos continuar como está. Enquanto eu estiver com saúde, eu vou tocando. E pelo que o senhor vem nos falando, com muita vontade de trabalhar. Com muita, Maria, estamos jovens ainda. Muito obrigada, Sena, por sua presença aqui no Indústria Mais RN. Eu que agradeço. O programa Indústria Mais RN vai ficando por aqui. Agradeço a você que nos acompanha. Esta é uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Nos encontramos no próximo programa. Até lá! Tchau!